Alô você, boa noite. Quarta-feira, 17 de abril do ano 2019. Este é o Jornal Atlântico, eu sou Ricardo Gemeluca para você. Mais uma live ao vivo, exclusiva Jornal Atlântico para você nesta quarta-feira, antecipando, já que normalmente fazemos às quintas, a gente resolveu aí devido ao feriado, enfim, a Semana Santa e principalmente a sexta-feira, aí o pessoal guarda e muita gente viaja na quinta-feira já. Então, para que você não perca essa nossa chamada, essa nossa live aí semanal, a gente antecipou para quarta-feira. De antemão já agradeço a paciência, a audiência e a presença de todos aí. Só realmente, se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui, então o motivo de estarmos aqui é você. Muito obrigado pela sua presença. Destaque de capa do jornal de hoje, final do dia, claro, início da noite já, mas mesmo assim vou passar para você o que foi destaque de capa do nosso jornal, algumas notícias que eu vou passar a respeito daquilo que a gente colocou como temas principais dentro do nosso jornal. Programa educacional da Polícia Militar contempla mais de 400 estudantes de Itapema. Capitão Rodrigues aí e a equipe dele, enfim, fazendo esse projeto, esse programa educacional fantástico. Me parece que é o segundo município, me parece não, certeza, é o segundo município do estado que recebe esse programa educacional. O primeiro foi Camboriú. Inclusive, o Capitão Rodrigues, nosso convidado aí para uma live para falar a respeito desse programa. Nós vamos esperar aí o início, eles estão ali passando por uma pré, né? E assim que for dado o início realmente ao programa, eu vou convidar ele aí para vir aqui fazer uma live para a gente falar a respeito disso que está acontecendo no nosso município, o segundo município no estado a receber esse tipo de programa educacional. De Porto Belo, a prefeitura, né, através da sua assessoria de imprensa aí, saiu com uma nota explicando e falando a respeito daquela mancha escura, aquela mancha, né, possivelmente de óleo que tinha aparecido ali em Porto Belo. Marinha do Brasil confirma que mancha no mar de Porto Belo se dissipou. Está na página 3 ali, vale a pena você dar uma olhadinha. De repente, se você não recebeu o nosso diário aí, você pode estar entrando em contato com a gente. Deixa aí o seu pedido na live que eu vou enviar para você o link do nosso jornal online. De Itapema, inscrições para o encontro de amigos de Itapema seguem abertas. O encontro de amigos de Itapema que acontece no dia 27 deste mês e faz parte da programação de aniversário aí, do mês de aniversário do município de Itapema. Falar um pouco a respeito também de um caso que aconteceu nessa semana e repercutiu bastante aí, enfim. Mais tarde eu vou falar a respeito disso, que são os casos de dengue que se tem aí notícia no município. Inclusive uma coisa que de repente pode beneficiar muitos aí é buscar mais informações a respeito do que o cidadão, do que você como cidadão pode fazer para ajudar a combater esse mosquito aí que está enfim, trazendo transtornos aí, não só para Itapema, mas para muitos municípios do nosso estado e do Brasil. Enfim, uma das formas de se prevenir, né, e evitar aí, de repente, a proliferação ainda maior desse mosquito é você mesmo, dentro da sua casa, dentro do seu espaço, você tirar 10 minutos ali por semana e fazer uma verificação ao entorno da sua casa, nos potinhos de plantas, nas águas onde os animais bebem, enfim, esse tipo de coisa aí, para evitar que o mosquito ainda encontre um ambiente favorável para conseguir aumentar ainda mais. Pneus, Deus o livre, pneu é uma coisa que tem que, né, se evitar, principalmente com água. Então, tomar muito cuidado em relação a isso. Vamos falar agora a respeito do que é a nossa live, né, daquilo que a gente vem buscando há algumas semanas já. Estou com o jornal desta terça-feira, dia 16, né, onde saiu
a segunda parte aí deste tema que está sendo abordado pelo Antônio, pelo Jornal Atlântico, pelo Antônio, que é um expert em gestão de saúde, palestrante, blogueiro, enfim, cirurgião dentista, pós-graduado, gestão hospitalar, com mais de 25 anos de experiência, né, Antônio? Então tem gabarito aí para falar, enfim, pesquisa realmente, vai a fundo naquilo que é o objetivo dele, do tema que ele está abordando. Neste caso, desvendando um tabu, suicídio de crianças e adolescentes. Vamos falar a respeito da parte 2. Uma boa noite, Antônio. Seja muito bem-vindo novamente ao Jornal Atlântico. O que nós vamos falar hoje, Antônio? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que nos assistem. Muito bom que vocês estejam com a gente. Tem dado uma bela audiência, um belo alcance, né, Ricardo? E o intuito desse trabalho que nós estamos fazendo na coluna Desvendando a Saúde do Brasil, que vem neste momento com esse tema tão complexo, é bradar o sinal de alerta. Com o nosso trabalho, o trabalho meu, do Ricardo, da Kathleen, que está aqui como camerawoman, da Elaine, nossa social media, e de todos que envolvem essa redação do jornal e estão colaborando de uma forma ou de outra com esse trabalho, nós levantarmos essa bandeira, um assunto que é tabu, um assunto que é envolvido numa aura de preconceito, mas se nós venhamos a conseguir salvar uma vida, certamente o trabalho que nós estamos fazendo vai ser de muito êxito e de muita felicidade para nós. Obrigado. Antes de abordar a questão da coluna, eu gostaria de reforçar o que você está falando com relação à dengue, e não posso me omitir com relação a isso. Quase 20 anos secretário de saúde, né? E vou lhe falar uma coisa: a dengue está diretamente relacionada com a educação das pessoas, educação formal, lixo no lixo, tomar os seus cuidados. Claro, o Aedes aegypti, ele se prolifera onde? Em água parada. Poxa. E água limpa, né? Pode ser. Água limpa. Onde você tiver um receptáculo de água parada, é um problema. Então, vaso de plantas, pneus, então, por favor, tem que colaborar. Copinho, não adianta plástico. esperar só do serviço público. O serviço público vai ter dificuldades, e sempre tem, tá? Se a população não estiver comprometida e colaborando. Então procure se informar, se vacine. E com detalhe, o Aedes aegypti também é o vetor da febre amarela, tá? Esse mosquito é o vetor da dengue e da febre amarela. Então, se as pessoas não estiverem comprometidas, Ricardo, e você que me ouve aqui, você que está comigo, você que vem comigo constantemente, no que eu escrevo, no que eu falo, nas minhas palestras, se você não estiver comprometido, não adianta o município de Itapema, a Secretaria de Saúde, que está imbuída das melhores intenções, a prefeitura, o prefeito estão preocupados em imbuída das melhores intenções. Se você não se comprometer, cidadão, não adianta. Muito do sucesso do combate à dengue, combate ao mosquito vetor, Aedes aegypti, é educação e comprometimento da população. Com relação à nossa coluna, nós estamos vindo essa semana com a parte 2, onde eu procuro abordar os motivos que levam as crianças e adolescentes a enveredar pela tentativa do suicídio, muitas vezes lamentavelmente com êxito, e os sinais para que os pais, educadores, amigos possam dentro de uma situação de prevenção, poder coibir isso. Nós vamos abordar nessa live os motivos, né, Ricardo, até para ficar mais didático, para a gente poder explicar de uma maneira muito simples que todos possam entender, e também ouvir de vocês, receber de vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, perguntas, indagações, participarem junto conosco. Eu queria fazer, antes de nós abordarmos os motivos, eu queria fazer uma colocação. Você sabe, você que está me vendo aqui, e eu, você, a Kathleen, o Ricardo, o nosso desenvolvimento cerebral, tá, ele tem 2 fases ou 3 fases distintas, mas a nossa infância realmente ela vai até os 7 anos. Sabia disso, Kathleen? Até os 7 anos, pode ir até os 8, dependendo da pessoa, né? Ou vir até os 6. Você tem uma ideia mágica da vida, viu, Ricardo? Sim. Você acredita em Papai Noel, você acredita em várias coisas.
não desacredite, não que a sua vida não possa ser um grande sonho, deve ser, mas você tem uma visão mágica, você tem uma visão de mundo, muito que os seus pais passam e muito linkada à sua infância. Dos 8 anos até os 23 anos, há um desenvolvimento cerebral diferenciado. E a partir dos 8 anos, a criança já tem noção de vida e de morte, que eu tenho falado constantemente. E pode, portanto, e algumas crianças pode ser antes, algumas crianças pode ser depois, mas é mais ou menos nessa faixa etária. Pode atentar contra a vida. Com relação a motivos, falando de uma maneira geral, adultos, crianças, adolescentes, segundo pesquisa da Organização Mundial de Saúde, o motivo principal do suicídio, tá? Principalmente de adultos, mas de uma maneira geral, é por problemas psicossociais. Tá? Entra a depressão, entra a questão da déficit de atenção e hiperatividade e outras afins. Correto? A segunda seriam drogas lícitas e ilícitas, que agora está entrando cada vez uma idade mais tempo, tá? Desde álcool, drogas mesmo, e quando eu falo lícitas eu estou falando de cigarro, estou falando só de maconha, cocaína e outras coisas, tá? Depois viriam as outras. Tá? Isso existe uma pesquisa da ONU sobre isso daí. Com relação a crianças e adolescentes, voltando ao nosso quadro aqui, que é muito preocupante, tem uma curva de crescimento acentuada. Para nós iniciarmos a discussão, além desses 2 indicadores que eu te falei, e existe um conglomerado deles, queria passar mais um dado para você. Existem pesquisadores, inclusive tem um pesquisador do Pequeno Príncipe de Curitiba, Dr. Marcelo Heide, que sustenta que 90% dos casos de suicídio nessa faixa etária, tá, é por questão psicossocial. Eu estou convencido disso? Não ainda. Estou dizendo isso. Estou totalmente convencido. Mesmo assim, restariam 10% que não são. Tá? Nós poderíamos acrescentar essa lista. Eu já dei 2 indicadores bastante fortes. A questão de desarranjos familiares, desarranjos na escola, a criança ou adolescente se sentir abandonado. E como é que você se sente abandonado? Você se sente abandonado, por exemplo, você não se sentir confortável na escola, os pais, por mais que deem atenção, talvez não tenham a linguagem adequada com essa criança. Quer dizer, o abandono ele pode ser por N motivos. Existe solidão a 2, a 3 ou a 4. Perfeito. É muito importante frisar isso, porque muitas vezes, desculpa te cortar, Antônio, mas já cortando, muitas vezes você acha que você está dando a devida atenção para o seu filho e você não está dando. Perfeito? Justamente. E outra coisa, inclusive o Dr. Marcelo sustenta isso também. Ele fala textualmente, muito mais do que você identificar sinais, ou seja, prevenir, identificar sinais, é você ter constância na atenção que você dá à sua criança e ao adolescente. E a atenção é ele saber que ele pode se abrir com você, sem a reprimenda, tá? Porque muitas vezes a criança ou mesmo o adolescente, né, ele tem medo de falar com os pais, porque vai ser repreendido duramente, ele não tem o pai ou a mãe como confidente. Perfeito. Isso é um problema, gente. Isso é um problema, tá? Então, o sentimento de abandono, por vezes, pode ser uma solidão familiar, mesmo você querendo fazer o bem para ele, mas tem como querer fazer o bem. E tem bons livros para você poder identificar e encaminhar como deve ser o tratamento com a criança, com a criança em todas as suas fases, com o adolescente. Colocar aqui também, antes da gente evoluir, se você entrar no site da Associação Brasileira de Psiquiatria ou no site do Conselho Federal de Medicina, você tem a cartilha do suicídio. Sabia que você tem? Claro. Lá você vai identificar sinais, motivos, como que você pode abordar determinadas questões com seus filhos. E isso existe, já existe desde 2014, mais ou menos, desde 2016. Por quê? Porque a curva de crescimento é grande.
Antes de encerrar os motivos, para a gente poder conversar e nos aprofundar neles, eu não poderia deixar de esquecer a questão da sociedade que nós vivemos. E aí nós podemos identificar um problema bastante sério, que é o bullying e a era digital. Para mim, eu estou formando, claro, eu não estou totalmente convencido. Eu estou desvendando esse tabu junto com você, Ricardo, junto com você, Léo, junto com você, Keto, com todos que nos veem, ouvem e leem a coluna. Mas eu estou formando sólida convicção que esses dois fatores, tanto a sociedade que nós vivemos, com várias coisas maravilhosas, mas com a sua perversidade também, e o bullying é um caso típico disso, né? Os preconceitos são casos típicos de uma sociedade por vezes perversa, e a era digital. Eu entendo que esses dois indicadores, tá, estou formando uma opinião sólida sobre isso. Espero concluir essa opinião nos próximos artigos, e eu farei. Que esses dois indicadores seriam os responsáveis nesse momento para essa curva de crescimento. Trabalhando isoladamente ou não, isso também estou dizendo. Perfeito. Tá, vamos lá, uma palhinha então, Antônio, para nós. Falando a respeito de motivos, que foi essa pincelada que o Antônio deu aí, vamos falar a respeito do bullying, vamos falar a respeito do fator era digital. Claro, vamos deixar para uma outra oportunidade abordar mais a fundo esses temas, mas são fatores também que realmente impactam, perfeito, Antônio? Eu pretendo, a próxima coluna minha vai ser, eu fiz a chamada, quem leu essa coluna passada, eu fiz a chamada, na próxima coluna eu iria abordar a sociedade em que vivemos e a era digital. É bem provável que eu faça 2 colunas disso daí. Porque um tema é bem complexo. Bem complexo. Eu comecei a abordar, assim, que interessante, são temas complexos, mas com bases científicas mesmas, viu, Ricardo? Todos os temas, todos esses indicadores que você busca, tá? Claro, tem opiniões diversas, mas com uma base científica muito limitada. É uma coisa que está também clara nesse meu trabalho, que eu estou desvendando também a falta de base científica, a falta de pesquisas avalizadas, tá? Por quê? Porque é um tabu? Sim. A outra coisa que eu ia falar para você. Você sabia, isso é responsável também pela falta de pesquisas, imagine, que até a década de 80 se tinha um entendimento dessa questão. 30 anos depois, a partir dos anos 2000, começou a ter um outro entendimento de como se abordar e como se trabalhar essa questão. Nos anos 80 tem uma pesquisa de uma instituição americana ligada à área da saúde, bem conhecida, que ela contextualiza em cima de vários indicadores científicos e fatores sociais, que o suicídio não deve ser discutido, não deveria ser discutido. Por quê? Porque ao você discutir esse suicídio, você estaria estimulando que outros acontecessem. Essa tese, ela foi entendida como válida e como uma premissa a ser cumprida até os anos 2000, quando a Organização Mundial de Saúde, braço da ONU para a área da saúde, falou não é assim, isso está errado. Nós estamos fazendo isso e tem uma curva de crescimento. 2003 é um marco, foi o ano que a OPA, a Organização Pan-Americana de Saúde, e a Organização Mundial de Saúde, em conjunto, criaram um Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, dia 10 de setembro. Depois nós tivemos, em 2002 a 2012, uma ampla pesquisa que eu já divulguei aqui. Seguida disso, em 2014, primeiro painel sério, primeiro levantamento sério da ONU sobre isso daí, isso da Organização Mundial de Saúde, ligada à ONU, como disse. E aí foi criado um painel permanente, tá? Suicídio, prevenção do suicídio é uma necessidade global. Nesses anos todos, até 2014, tá? Criou-se um conceito que tem sim que divulgar, tem sim que abordar o tema, tem sim que explicar. Tá? Então mudou-se o enfoque.
Tá? Nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos discutindo, nós estamos fazendo prevenção. Voltando novamente ao que você me perguntou, que eu fugi um pouco do assunto. Não, mas foi pontual. Fugiu, mas foi pontual. Está dentro da nossa pauta, eu acho que é válido. Eu imagino que para a gente abordar a sociedade que nós vivemos, é uma live inteira para isso. Eu acredito que a próxima live nós vamos identificar os sinais e como os pais devem interagir com essa situação. Realmente é muito importante, além dos motivos, você ter noção dos sinais, porque muitas vezes, para quem está dentro do ato, o personagem que figura dentro do ato, ele acaba não tendo noção desses sinais, ele não se atenta a esses sinais. E são sinais bem específicos, correto, Antônio? Que se você parar um pouco para prestar atenção, você vai identificar ele. Então é muito importante. Existe uma diferença entre crianças e adolescentes nos sinais, até por motivos razoáveis, né? De desenvolvimento intelectual, claro. E de interação cognitiva e tudo mais, mas tem diferença. Agora, dá sinais sim, tá? Emite sinais. E mais do que nós discutimos na próxima live, os sinais, tá? Nós vamos discutir também como lidar com essa situação, como que os pais devem se portar, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre os motivos, mais um dado sobre isso que você me perguntou, da sociedade que nós vivemos. Eu acredito que mais lá para frente, a próxima que estou falando aqui, estou propondo que seja discutir os sinais e como lidar com seus filhos. Na outra, então, nós devemos falar sobre a sociedade que vivemos, né? Mas sobre bullying. Tem uma pesquisa, Ricardo, feita na Inglaterra, tá? Nos anos 2000. Eu acredito que deve ter uns 15 anos dessa pesquisa. Estamos em 2018, portanto, foi feita ali por 2003, 2002. Uma pesquisa muito ampla, 6.000 e poucas pessoas que foram acompanhadas durante bastante tempo, tá? Ela começou essa pesquisa, foi divulgada essa pesquisa, mas essa pesquisa começou em 1959, e teve seu desfecho nos anos 2000. E o que essa pesquisa identificou? Claro, eles pegaram casos de pessoas que sofreram algum tipo de violência, de bullying, e foram acompanhando essas pessoas até há 50 anos. 50 anos seria um marco histórico, vai? E identificaram que a maior parte dessas pessoas tiveram problemas psicossociais, tiveram desarranjos nas suas famílias, porque famílias, problemas de várias ordens comportamentais e ideação suicida. Mas eu na próxima coluna eu vou falar mais a fundo, com detalhes. Perfeito. Vou falar com indicadores, vou falar bem concretamente sobre essa pesquisa, que é muito interessante e mostra o quanto perverso é o bullying, sabe? Não se tem noção. Olha só, são 40 anos de reflexo do bullying que foi feito numa criança que tinha 7, 8 anos. E o bullying é uma coisa silenciosa, gente. É uma coisa que é muito difícil de ser tratada. O bullying, ele é um ato que muitas vezes a criança que sofre, ela guarda para si, ela não fala a respeito, ela sente vergonha, ela sente medo. Quer dizer, é muito importante se atentar aos sinais, que será o tema da nossa próxima live. Só para dar uma pincelada e falar um pouco a respeito do que a gente está vendo agora, e eu vou fazer agora um parênteses aqui, vou abrir, porque nós temos o nosso internauta aí participando junto com a gente, o Alexandre Silva. Um abraço, um beijo, amigo, um forte abraço para você. Tá mandando aí uma boa noite para todos nós, Antônio, o Bilu. Forte abraço, um beijão, Bilu. Um beijo no teu coração, meu. Valeu. Alzira Marinho, muito bom abordar este assunto. Muitos não gostam do assunto, mas é preciso abordar e refletir sobre o assunto. É preciso projeto nas escolas também. Aí logo abaixo ela coloca: o CVV de Itapema realiza um excelente trabalho. Eu aproveitei e fui fazer uma pesquisa, mesmo porque a gente procurou profissionais em Balneário Camboriú,
ligados à psicologia. Procuramos, durante essa semana que passou, a gente fez algumas visitas, inclusive visitamos a doutora Carla, promotora. Nos recebeu muito bem. Muito obrigado pela muito comprometida receptividade, com a questão, muita receptividade. E o Ministério Público, ela é a promotora da vara da infância e adolescência, comprometida, um ator fundamental nesse processo e certamente vai colaborar. Vai contribuir. Com certeza. Ela vai, inclusive, fazer um artigo, ela se comprometeu de escrever um artigo para que seja publicado no nosso periódico aí. A gente vai fazer aí, de repente, uma abordagem para vocês o dia que for sair, e a gente vai falar a respeito, inclusive daí na live do Antônio aí, tratando a respeito do assunto. Mas para você, o CVV Itapema, Centro de Valorização da Vida, fica na rua 622A, número 63, no bairro Tabuleiro. O telefone do CVV Itapema é 3368-4111, não? Mudou? O endereço. Eles estão atendendo na rua 422 da antiga Casa Amarela. Então vamos lá, retificando, gente, desculpa aí, é que não mudaram ainda aqui as informações para mim. Então tá, para você na rua 422, na antiga Casa Amarela. Para você ter uma noção, mais ou menos fica ali pelo número 1000 e alguma coisa. Ali no Morretes. No bairro Morretes. Então provavelmente até o telefone tenha mudado. Mas eu vou fazer o seguinte, eu me comprometo, peço desculpas e me comprometo a buscar essa informação logo mais e deixar na descrição do vídeo para você. Agora, falando e abordando um pouco e pincelando para você tentar entender aquilo que a gente falou, nós abordamos motivos estudados que podem levar a criança e adolescente a tentar suicídio, sentimentos de abandono, enfim, outros assuntos que a gente abordou, desesperança em relação ao futuro, uso de álcool, drogas, cada vez mais precoce, abordado pelo Antônio, cada vez mais cedo, as crianças os adolescentes principalmente, estão buscando esse tipo por uma infinidade de motivos, seja eles quais forem. É muito importante que você, pai, que você, educador, que você, responsável pela criança e pelo adolescente, fique muito atento a esse tipo de situação. São fatores que motivam, de repente, a inclusive aumentar esse índice de suicídio aí, que está alarmante, realmente é algo que assusta. Ricardo, um motivo importante, tá? Que eu abordei o desabandono, mas a questão da desesperança, do abandono tem a desesperança, tá? Desesperança é um negócio cruel para qualquer ser humano. E a criança, ela tem noção, volto a repetir, a partir dos 8 anos até os 23 está consolidado todo o seu entendimento global cerebral. Mas com 8 anos já tem uma noção de mundo, uma noção de vida, de morte, e pode sim se sentir desesperançado. Então a forma, ainda aquela coisa, da comunicação dos pais para com o filho, de se passar determinadas situações, que são duras para nós, né? Imagina para uma criança, e uma criança com 8 anos já tem entendimento de mundo, também é uma coisa a se atentar, a se tomar muito cuidado e muita atenção. Perfeito. Para você de Balneário Camboriú, procure aí o Abraço à Vida. O Abraço à Vida, que é um projeto aí, um programa, né, que começou ano passado. Inclusive o nosso jornal foi parceiro da Prefeitura de Balneário Camboriú na divulgação, e é por isso que nós estamos hoje aqui, por entender que de repente a ajuda do jornal seja muito importante em abordar esses assuntos. Claro que sem a ajuda e ao empenho do Antônio não seria possível, e claro que sem a sua presença também não. Quero mandar um abraço e um beijão também para Rosemary, beijão para você, Rosemary Ranchel, né? Ranchel, esposa do Bilu, querida amiga, um beijo no teu coração também. Ligada à educação aí, está sempre mexendo com a criançada. Professora, uma grande educadora, faz um trabalho maravilhoso na educação. E sempre esperta a esses sinais, porque mexe com criança, é mãe, e sempre ajudando, enfim, colaborando e muito com a sociedade itapemense. A Mary, inclusive, é pedagoga, faz um trabalho muito grande. Nós conversamos sobre esse tema
e certamente está vendo e vai colaborar. A própria secretária, a Lê também, tem essa preocupação, toda a Secretaria de Educação. E ali, viu, Ricardo, os educadores são fundamentais também, não é só os pais. Você tem uma educação em casa, você tem uma segunda educação, um complemento dessa educação, uma segunda educação e muitas vezes correção de percursos junto aos nossos educadores. Então é importante, eu sei que eles estão comprometidos com isso e é importante sim que estejam. Então tá, vamos lá, um recado da Mary para nós. Já ouvi de algumas pessoas essas questões que não deveríamos abordar, situações como essa e outras como drogas, que incentivaria, despertaria o interesse e seria prejudicial. Acredito que não discutir com as famílias, professores e alunos é pior, pois temos que ver o aluno integralmente, ou seja, questões cognitivas e emocionais. Aprender a lidar com as emoções é muito importante. Perfeito, Mário. Você está certíssima, uma pessoa comprometida com a sociedade, mãe, professora, é uma pessoa que está aí para ajudar. Se você de repente precisar de ajuda, tem várias pessoas que podem te auxiliar, tem a Mary, tem eu, tem o Antônio, a Elaine, a Kathleen. É só entrar em contato com a gente, procure o CVV. Você em Balneário Camboriú, procure o Abraço à Vida lá. Enfim, a gente está aqui para realmente tentar ser útil à sociedade e divulgar a prevenção, principalmente a prevenção, porque você divulgar o suicídio para ter likes, para ter audiência, com o Jornal Atlântico não funciona. Fala lá, Antônio. Uma coisa muito importante que a Média levantou aqui. Quando nós fomos falar, nós estivemos abordando a sociedade, e como eu coloquei, tem coisas maravilhosas, mas suas perversidades, tem também as coberturas sensacionalistas, não é só o bullying, né? Que muitas vezes incineram uma pessoa, né? Em qualquer idade. Agora, e também a divulgação de coisas pessoais, de adolescentes principalmente, é um negócio perverso. Mas o que você está falando, Mary? Eu repito, eu falei anteriormente, cai bem no que você está colocando. A divulga, não divulga, temos sim que divulgar. Existia um pensamento, até o início dos anos 2000, baseado numa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que não se deveria divulgar esse tipo de assunto. Tá? Esses assuntos que você acabou de levantar. Por quê? Principalmente no que nós estamos falando, você poderia estimular novos suicídios. Tá? Isso caiu por terra, tá? A partir de pesquisas, a partir de um posicionamento da Organização Mundial de Saúde. Então, esse pensamento é um pensamento ultrapassado, tá? É um pensamento que se mostrou não ser eficaz, tá? E hoje nós temos uma outra forma de encarar essa situação, qual seja, trazer para a sociedade a discussão, discutir os motivos, claro, de uma maneira com responsabilidade, com comprometimento, com muito cuidado, com muito comprometimento, com questões médicas e com fatos que realmente sejam comprovados, de uma forma que possa ser benéfica para as pessoas, mas sim discutir, informar, né, falar sobre o assunto. Então, desde o início dos anos 2000, isso é uma postura que foi dada pela ONU, pela Organização Mundial de Saúde e que vem sendo seguida pelos países, pelas instituições governamentais e de saúde de todos os países. Perfeito, é isso aí, Antônio. Então tá, para você que chegou agora, né, esta live para falar a respeito da crescente de suicídio de crianças e adolescentes, nós estamos com esse debate há 3 semanas. Essa é a segunda parte do tema Desvendando o Tabu, Suicídio de Crianças e Adolescentes, parte 2. Falamos a respeito de motivos, semana que vem sinais. Para você fica a dica o seguinte: você pai, termine de assistir essa live, largue o seu celular, o seu computador, procure seu filho, procure a criança que está dentro da sua casa, o adolescente, procure o seu filho, o seu bem maior, chame ele para uma conversa, procure estar mais próximo do seu filho, mais próximo da pessoa que você ama. Dedique
talvez a correria, o dia a dia, o trabalho, os compromissos, eles são bastante, o cansaço realmente bate, a gente chega em casa e só quer saber de assistir um telejornal, tomar um banho e dormir, mas vale a pena, tire um tempo do seu tempo para o seu filho. Alguns minutos são fundamentais. Procure saber dele, o dia dele, como foi o dia dele, como ele passou, como foi a escola, como foi o projeto que ele participa de basquete, de vôlei. Foi legal? O que aconteceu? Teve alguma coisa que marcou? Converse mais com o seu filho, tá? Só tenho a agradecer a todos. Vou divulgar aqui, antes de me despedir, dia 19, fazendo parte da programação de aniversário do município de Itapema, dia 19, encenação da Paixão de Cristo na Praça da Paz. É lindo, é show de bola. O pessoal está preparando algo fantástico, sempre uma surpresa muito agradável para você que vai lá assistir. Vale a pena, a partir das 21 horas, a Noeli falou que tá show de bola, vale a pena. Noeli, beijão para você também, a nossa secretária de turismo aí, enfim, eu acho que tá bem legal. No dia 20, quarto Tabu Beer Fest, local Rua 612, no Tabuleiro, das 10 às 2 horas. No dia 20 ainda o Night Room Itapema, 57 anos. Já tem quantas? 500 pessoas inscritas? 500 pessoas inscritas. Vale a pena também. Local Praia Central, em frente à rua 129 e 3, próximo à Ponte dos Suspiros. Prova de corrida de 5 e 10 quilômetros. Horário da largada às 20 horas e 30 minutos. Vem você também. Segunda-feira, tradicional corte do bolo. Porque na segunda foi uma forma de trazer todos os munícipes, inclusive funcionários e aqueles que estão ao entorno aqui, e durante esse dia aí que podem participar desse corte do bolo e lançamento da prova, da nova versão do hino de Itapema, uma homenagem que será feita aos prefeitos da cidade, no Paço Municipal, na Avenida Nereu Ramos, no centro, a partir das 15 horas. Você é convidado, tem um monte de coisa, e encerra no dia 27, Encontro dos Amigos. Muito obrigado a todos, uma ótima noite e fiquem com Deus. Antônio, um forte abraço, até semana que vem. E venha com a gente. Venha conosco.